Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Ricardo Ariel Zimmermann, sou médico infectologista. Hoje, novamente, eu vou poupar vocês de verem meu rosto e, ao invés disso, vocês vão olhar para este moderníssimo PowerPoint, que dessa vez conta com recursos coloridos. E o assunto é imunidade de rebanho. Eu estou preocupado porque as pessoas estão se confundindo em relação aos conceitos e esse tipo de confusão está causando pânico. Algumas pessoas estão dizendo que se a gente olhar para a imunidade de rebanho, a gente vai estar permitindo que 60, 70% das pessoas se infectem, ou na verdade até mais, ocorreria desaceleração a partir desse valor, mas se atingiria 80, 81% da humanidade infectada, e isso se associaria, obviamente, a uma mortalidade muito alta, mesmo que a letalidade fosse baixa, porque 80% de pessoas infectadas, mesmo com uma letalidade de 0,1%, significaria um número grande de óbitos. Agora eu vou explicar para vocês de novo, e eu acho que isso se faz necessário, porque felizmente essa conta é completamente errada e simplista. E esse é o momento em que os epidemiologistas têm que ir a campo, têm que parar um pouco de tentarem fazer modelagens matemáticas baseadas em parâmetros que não conhecem e resgatar a verdadeira epidemiologia, que é para conhecer os parâmetros, para depois fazer as modelagens matemáticas e depois poder contar a história e prever futuras pandemias. Bem, aqui a gente tem o modelo ultra simplificado proposto de imunidade de rebanho. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. A gente tem um indivíduo infectado, que eu coloquei em vermelho, ao redor de indivíduos suscetíveis, que eu coloquei em verde. Se o número reprodutivo básico R0 for de 2, isso significa que esse indivíduo aqui em vermelho vai transmitir a infecção para dois indivíduos de verde, que é o que nós temos aqui. Agora, a gente tem mais dois indivíduos infectados. Isso aqui é a offspring, ou o Z, o número de indivíduos infectados a partir de um indivíduo com um R0 inicial. Observem que na medida em que a infecção avança, a gente passa a ter pessoas também no compartimento dos recuperados ou removidos, que agora passam a ser imunes. E, portanto, eles não mais são infectáveis. E eles formam um paredão que impede que alguém infeccioso entre em contato com alguém suscetível, fazendo com que haja uma desaceleração dos novos pacientes infectados. Até que, finalmente, a gente tem todos os pacientes recuperados e pessoas que verdadeiramente nunca se expuseram. Por exemplo, aqui, idosos e pessoas de fator de risco que podem entrar em contato finalmente com os seus netinhos, que eu coloquei aqui pequenininhos, tendo eles se expostos em roxinho e se curado, que é a regra em crianças, ou não, tendo eles continuado suscetíveis. Então, pela lógica da imunidade de rebanho, a gente forma um paredão protetor que faz com que haja perspectiva dessas pessoas suscetíveis que estão em casa por serem predispostas a complicações, eventualmente entrarem em contato com seus entes queridos, como netinhos e outras pessoas da sociedade, não sendo expostas ao risco de terem sido infectados no início, quando eles poderiam desenvolver complicações. Isso pode ser expresso graficamente da seguinte forma. Aqui a gente tem em verde os suscetíveis, que na medida em que o tempo passa vão diminuindo. A gente tem a curva dos infectados, que é uma curva aqui em vermelho, e a gente tem uma curva sigmoideia, que é a curva dos expostos de forma cumulativa, que a gente sabe hoje estão naturalmente imunizados para sempre contra esse vírus. Por que para sempre contra esse vírus?
porque foi publicado aquele modelo em macaco rhesus, que estava já disponível em pré-print para quem tivesse lido, mostrando que realmente a reexposição por esse mesmo vírus não consegue levar a uma nova infecção. Claro que essas pessoas eventualmente poderão se infectar se o vírus sofrer mutações, mas a princípio, pelo menos por um período determinado de segmento, elas estão imunes à reexposição, o que é uma ótima notícia. O problema e a crítica que os detratores da imunidade de rebanho fazem é que o esgotamento dos suscetíveis, considerando uma imunidade de rebanho de 60% a 70%, ocorreria quando eles atingissem o número de 20%. E para que existisse só 20% de suscetíveis, o pico de infectados anterior deveria ser muito alto, o que resultaria em mortes, porque ele ficaria acima do limite de atendimento de UTI. Correto? De acordo com os modelos do Neil Ferguson, por exemplo, 80% das pessoas se infectariam, por isso que eu coloquei 20% aqui, e isso resultaria, na verdade, em um número de infectados no pico 30 vezes acima da capacidade de atendimento das UTIs na Grã-Bretanha. Isso aqui saiu da seguinte fórmula: limiar de imunidade de rebanho é 1 menos 1 sobre R0. Como o R0 para SARS-CoV-2 é de 2,5 a 3, isso significaria que 60% a 70% das pessoas teriam de se infectar até eu ter esse paredão de rebanho que eu demonstrei aqui em cima. E é por isso que os detratores dizem que isso é um absurdo. Eles dizem, o isolamento vertical não pode funcionar, porque para a gente poder eventualmente liberar os suscetíveis a complicações, os idosos e aqueles que têm comorbidade, 60% a 70% das pessoas teriam que se expor e muita gente morreria. Bem, pessoal, o problema é que esse modelo aqui não é um modelo verdadeiro. Esse modelo aqui, ele foi tirado de modelos de imunização. Ele serve para saber quantas pessoas eu devo imunizar artificialmente, ou seja, vacinar, para ter um bom programa de vacinação. A exposição à vacinação, ela é randômica, ela é homogênea. A chance de eu ir até o posto me vacinar é a mesma de você em casa que está me assistindo ir até o posto se vacinar. Só que, na verdade, quando a gente fala em imunização natural, não mediada por vacinação, as coisas funcionam de forma diferente, porque a distribuição das pessoas é heterogênea. É isso aqui que ocorre na sociedade, não é isso aqui. A distribuição é heterogênea. Então, na verdade, nós temos pessoas que têm um número de contatantes maior, porque têm uma conectividade social maior, pessoas que têm uma conectividade social menor e pessoas que têm uma conectividade social menor ainda. Existe heterogeneidade na conexão social. Então vejam que o R0, na verdade, não é um R0 único, é uma soma de R0s que segue uma distribuição gama, como se diz matematicamente. É evidente, pessoal, que essas pessoas aqui vão se infectar antes e vão ser removidas antes do pool de suscetíveis do que essas outras pessoas que têm uma conectividade menor e uma menor probabilidade de se infectarem. E é por isso que, na verdade, quanto maior for a variação, menor é o limiar de rebanho. E eu vou explicar como é que a gente calcula essa variação. Para calcular essa variação, a gente precisa conhecer o chamado índice kappa, que é um coeficiente de dispersão. Quanto menor o coeficiente de dispersão, menos é o número de pessoas responsáveis pelas transmissões. No SARS-CoV-1, que causou a SARS em 2002 e 2003, o kappa foi estabelecido em 0,16. Para vocês terem uma ideia do que isso significa que no SARS-CoV-1, com esse coeficiente de dispersão de 0,16, 76% das pessoas não eram sequer transmissíveis, ou eram muito pouco transmissíveis. Elas apresentavam um R0 abaixo de 1.
Ou seja, quando elas se curavam, elas não conseguiam ter passado a infecção nem para uma pessoa a mais. Elas não conseguiam por si só manter a epidemia, porque o R0 era muito baixo. No entanto, 6 pessoas a cada 100, ou 6%, tinham um R0 acima de 8 e eram responsáveis por um grande número de casos. Então é assim que se comportou a SARS-1, com esse grau de heterogeneidade. A gente já tem pistas epidemiológicas de como se comporta a SARS-CoV-2, e daí a importância do trabalho do epidemiologista de campo. Nos estudos, 8 a 10% dos infectados por SARS-CoV-2 respondem por 80% dos casos de SARS-CoV-2. Ou seja, o índice kappa é muito baixo. Se o índice kappa é muito baixo, a heterogeneidade é muito alta. Se a heterogeneidade é muito alta, o limiar de rebanho cai, de acordo com esta fórmula aqui, que é a fórmula verdadeira que calcula a variância do R0. Portanto, a gente tem que não existe um único R0. Existem vários R0s. Cada pessoa tem o seu R0. E vai depender da conectividade. A variância do R0, ela depende de 1 mais sobre R0 sobre kappa. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas só para vocês verem como kappa varia de forma inversamente proporcional à variância. Portanto, para os coronavírus, onde o kappa ou coeficiente de dispersão é baixo, a gente tem uma variância bem alta e uma grande heterogeneidade populacional. A gente conhece, por exemplo, o coeficiente de variância da cidade de Portland, que é de 2. Só para mostrar para vocês, se a gente adiciona esse fator de heterogeneidade na fórmula do rebanho, a gente tem que o limiar de imunidade de rebanho, o HIT, o Herd Immunity Threshold, é reduzido daqueles 60% a 70% de um modelo inexistente unicompartimental para 20%. Só que a heterogeneidade ainda é maior do que isso, porque esse elemento aqui de heterogeneidade que eu coloquei, ele é referente simplesmente a diferentes conectividades sociais. As pessoas ainda variam em suscetibilidade por fatores genéticos diferentes. Esse aqui pode ter polimorfismos no receptor do vírus, esse aqui pode ter polimorfismos nos genes de interferon, e tudo isso faz com que haja mais heterogeneidade ainda. Na Suécia, começou a se atingir o pico e a curva começou a se achatar no dia 11 de abril, e naquela ocasião o governo projetou 17% de infectados, o que seria bem menor do que a imunidade de rebanho de 60% a 70%. Estudos mais recentes mostram que, na verdade, a gente tem uma soroprevalência na Suécia de mais ou menos 7%, ou seja, o limiar de rebanho foi atingido com um valor ainda mais baixo. Eu sou Ricardo Ariel Zimmermann, tentando explicar para vocês por que a má informação, por que a supersimplificação, por que a análise heurística de uma realidade que não existe trazem pânico para a população. Vamos estudar e vamos ficar de olho apenas em informações de qualidade trazida por profissionais de qualidade. Grande abraço.